e de pessoas de carne e osso com um final feliz. Então o professor ainda não teve a oportunidade de ver este filme. Esta semana, se Deus quiser. Vamos começar pelas perguntas dos espectadores. A primeira tem a ver com o caso de bullying recente nas escolas que causou, alegadamente, o suicídio de um jovem, sem que tenha havido qualquer tipo de castigo. O que é que o professor pensa disto? É a pergunta da Fátima Silva. Primeiro há que ressalvar que ainda não está provada a ligação entre o bullying e o suicídio. Pelo menos é o que dizem as autoridades. Agora, que o bullying continua nas escolas muito forte, continua. Como se sabe, foi criado um novo tipo de crime pelo governo Sócrates, o crime para a violência nas escolas. Mas o que é facto é que há duas coisas que não mudaram. Primeiro, o crime, não basta criar leis e prever crimes, é preciso aplicar a lei, mas sobretudo é preciso mudar a cultura. E aí eu dirijo-me diretamente aos jovens. Acho que os jovens é que, naturalmente os pais, mas sobretudo os jovens, têm de perceber primeiro que aquilo que estão a fazer podem amanhã sofrer eles próprios. Ou sofrer um irmão, um amigo, um sobrinho, um primo, enfim, um familiar. Segundo lugar, tem que ter a noção de que isso deixa traços na vida das pessoas. Quer dizer, o bullying pode não determinar o suicídio, mas deixa traços na vida das pessoas. Noutros tempos, nós sabíamos, no nosso tempo, que havia violência nas escolas, mas era uma violência menos sofisticada, menos pesada, menos grave. Agora pode levar a estas consequências e não basta haver uma lei. É importante que a lei seja aplicada, é importante que a organização e o funcionamento das escolas permitam detectar os casos e fazer de uma lei morta uma lei viva, mas é sobretudo fundamental mudar a cultura das pessoas. Claro, e mudar os comportamentos. A pergunta seguinte tem a ver com outro problema social gravíssimo no nosso país, que é a violência doméstica. Esta semana tivemos 3 mulheres assassinadas. Ou seja, a pergunta é se não há violência doméstica a mais no nosso país e sem que também se faça algo de concreto contra isto. Tem-se feito alguma coisa e há várias associações que têm tentado proteger e apoiar as vítimas ou virtuais vítimas da chamada violência doméstica. Agora, 3 mortes no espaço de uma semana é uma brutalidade. Os números que temos, ainda não temos números definitivos de 2013, mas os de 2011, 2012 mostram que infelizmente 2011 para 2012 houve uma progressão negativa, quer dizer, mais casos. Continua a haver medo, sobretudo das mulheres em relação aos homens, de denunciarem a situação. Continua a haver situações em que a rede que há de apoio é uma rede que não cobre todo o país. É muito insuficiente, a coordenação também é muito fraca. E nem sempre quem trabalha nessa rede tem a preparação adequada. Agora, é preocupante por isto, estamos ainda em janeiro, estamos perante casos fatais. Há uma explicação que é sempre avançada, é que nos anos 2011, 2012 e 2013 a crise acentuou a violência não doméstica e, portanto, também a violência doméstica. A situação de várias famílias desestruturadas, de famílias com desemprego, famílias em crise. Agora, é realmente um problema muito grave e muito complicado. E espero que estes números se não verifiquem no futuro. Mais uma vez, há um problema de comportamento. Os que sofrem a velha violência doméstica e a nova violência doméstica sobre os mais velhos ou sobre as crianças, e aqueles que conhecem essas situações devem denunciar e devem agir preventivamente. A pergunta seguinte tem a ver com o problema de muitos estudantes que abandonam, nomeadamente o ensino superior, por não conseguirem pagar as propinas ou as residências onde estão. 4 de cada 10 jovens não estudarem, são os números, por falta de dinheiro. É tolerável em termos de futuro? É a pergunta de Mário. Não é tolerável. É um estudo da União Europeia, pedido a uma instituição especializada, que mostrou que em Portugal 38% dos jovens gostariam de estudar mais. E não estudam mais porque não têm dinheiro para estudar mais. E percebem a importância dessa formação, mas não chegam lá, sobretudo neste tempo de crise. Este é um dos problemas estruturantes da nossa sociedade, quer dizer, onde nós encontramos forma de apoiar aqueles que querem prolongar a escolaridade e depois da escolaridade prolongar a sua especialização. Isso tem a ver com o debate que esta semana houve também nas últimas semanas das bolsas, em que eu vi uma entrevista do presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia que dizia que é preciso que a sociedade ela própria crie financiamento para as bolsas. Não pode ser só o Estado. Sim, é verdade, mas é que a sociedade está como está e em Portugal é uma dependência do Estado. Diz o ministro Pires de Lima, mas é fundamental é que haja bolsas para quem trabalha a ligação com as empresas. Mas há muita investigação pura que não tem a ver diretamente com as empresas. E as empresas estão como estão, também não podem financiar muito. Claro. Mas voltando ao essencial, que não é isso, porque começa mais cedo,
O essencial é que não serve nada prever escolaridades se realmente não há condições económicas. Eu espero que com a saída da crise surjam as condições económicas para estes jovens poderem continuar a sua formação. Por falar em escolaridade, há aqui uma pergunta de uma espectadora, Lídia Soares, se o professor concorda com a ideia da Juventude Popular de baixar a escolaridade obrigatória para 9 anos. Não, não concordo. E felizmente o Congresso do CDS também não concordou e foi retirado, nem foi submetido à votação. Qualquer que seja a explicação, e há muitas, ir para o mercado de trabalho, ajudar a família, haver um período de crise, ser a liberdade de opção, haver explicações técnicas. Em Portugal, diminuir a escolaridade obrigatória é um sinal de retrocesso social. Não é por acaso que vimos que há 40%, 38% querem estudar mais. E vamos dizer a esses que querem estudar mais, estudem menos. Claro. Portanto, qualquer que seja a fundamentação, e há sempre cientistas para explicar tudo, um eu fico preocupado quando a juventude de um partido que está no governo propõe, mesmo com as razões, vamos admitir, tecnicamente mais sofisticadas, reduzir uma escolaridade em que o que importa é tornar a escolaridade que está na lei verdade nos factos. Professora, a pergunta seguinte tem a ver com outro problema, que é a queda da natalidade. São conhecidos os números de 2013, onde vamos parar com a queda de natalidade já conhecida em 2013, que foi de cerca de 10%. Foi. Eu até penso que um bocadinho menos. Foi uma queda de 7 e tal %. Mas foi uma queda. Quer dizer, e aí há duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro é que os políticos durante muito tempo não agendaram isto como um ponto prioritário. Mas felizmente o CDS agora no Congresso falou nisso e felizmente o Primeiro-Ministro Passos Coelho falou nisso na sua moção de estratégia. E, portanto, está sensível à importância disso, até convidou para um acordo social e político a todas as forças. A segunda é a seguinte. Eu muitas vezes, quando ouço falar neste problema da natalidade, ouço falar nestes termos. Isto é muito mau, porquê? Porque cria problemas para a segurança social. Porque há cada vez menos ativos para terem de pagar mais reformados. Isto é mau, porquê? Por causa do sistema de saúde. Porque havendo um país envelhecido, há cada vez mais cuidados continuados, há doenças crónicas, há aquelas doenças que nós, os menos jovens ou mais velhos, temos com maior frequência e maior duração. Eu acho que o problema está mal colocado, porque normalmente é sempre colocado do ponto de vista financeiro. É mais dinheiro vamos gastar no sistema de saúde, é mais dinheiro vamos gastar no sistema de segurança social. Não é que não seja verdade. O problema é outro. É um problema humano e social. Uma sociedade a envelhecer, com natalidade a baixar, é uma sociedade mais velha, que definha, que morre, com menos dinamismo, com menos capacidade de construir o futuro. Isso ainda é mais importante do que haver ou não haver dinheiro para pagar no domínio da segurança social ou no domínio da saúde. Professor, inevitavelmente, uma das perguntas tem a ver com o escândalo que envolve o presidente francês. Pelos vistos, a relação já durava há 2 anos, ele é solteiro, mas existe uma primeira-dama, que é a sua companheira oficial, que tem um gabinete com 20 pessoas no Palácio do Eliseu, portanto, os contribuintes franceses pagam e muito para ela ser primeira-dama. Para ela ser primeira-dama, e, portanto, a questão é se acha que casos como os dos namoros do presidente francês François Hollande são da vida íntima ou têm efeitos políticos. Antes de ir lá, deixe-me dizer que na conferência de imprensa esta semana, François Hollande mudou completamente a sua política. É verdade. E foi juntar-se à política, digamos, Merkel, União Europeia, Fundo Monetário Internacional. É tarde, eu acho que é tarde, foi porque a situação francesa é difícil, e porque é tarde vai ter custos económicos e sociais maiores e custos políticos, porventura, nas europeias. Ora, vamos a esta questão. Nas monarquias, o marido da rainha ou a mulher do rei, e aliás outros membros da família real, por natureza, desempenham e têm um estatuto de Estado. Nas repúblicas não devia ser assim. E no início não era assim, mesmo na República Americana. Isto é, presidente, mulher de presidente não é presidente. Como primeiro-ministro é primeiro-ministro, mulher de primeiro-ministro não é primeiro-ministro. Eu lembro sempre de uma história, quando foi a primeira cerimónia, que foi o meu pai, recém-membro do governo, que foi ao hipódromo de Cascais, na Gandarinha, e me levou pela mão. Em 1955, tinha 7 anos. Bom, e chegamos ao camarote, está lá um senhor, baixinho, com ar antipático, diz que é o senhor. E o meu pai diz, sou o novo membro do governo, tomei posse esta semana. Não me lembrava de si, muito bem, e quem é o menino? O menino é o meu filho, e ele diz, eu sou o subsecretário de Estado. Fica a saber que filho de subsecretário de Estado não é subsecretário de Estado. O menino põe-se na rua. E tem toda a razão. E eu, na minha vida, quando estive em funções públicas, utilizei a mesma lógica. Mas, infelizmente, a realidade é que, sobretudo na América, com as campanhas eleitorais, e depois na França, e depois noutros países, passou a haver primeiras damas. Sim.
E as mulheres dos titulares dos órgãos do poder político, pelo menos alguns, ou os maridos, passaram a funcionar como se estivéssemos em monarquia. E até muitas vezes com uma função importante, com tarefas sociais, solidariedade, educativas e outras. E com o gabinete formal. A partir desse momento, entram na vida pública. E, portanto, não é irrelevante saber quem é a Primeira-Dama. Porque a Primeira-Dama desempenhou um papel na campanha eleitoral e desempenhou um papel na vida política do Presidente. Neste caso estamos a falar do Presidente da República. A partir desse momento não é indiferente saber se a Primeira-Dama é A, se é B, se é C, se é D, e se está a mudar a Primeira-Dama ou não. Porque ela está a desempenhar funções pagas pelos contribuintes e tem uma notoriedade pública e uma exposição pública que o Presidente quis, que ela quis. Se não tivesse, então é que podia ter direito à intimidade da vida privada. Portanto, o argumento que ele utiliza Logo, o argumento é um argumento falso. Dele tem que ser defendida. Dá jeito para ter um gabinete e dá jeito para intervir publicamente e para ir às cerimónias como o Festival de Cana, mas já não dá jeito quando ele muda de Primeira-Dama. E, portanto, é um argumento falso. É evidente que é relevante politicamente. Para bem ou para mal. Depois podemos discutir se isso tem efeitos positivos ou se tem efeitos negativos, mas não dá para cobrir sob a ideia de que isso é a intimidade da vida privada. Não é a intimidade da vida privada. Além de uma outra nota que é, compara o que era ser-se presidente no tempo de Gaulle, e o papel que tinha a mulher de Gaulle, que era praticamente nenhum, e o que é ser-se presidente com François Hollande, que vai numa moto de 3 rodas, escondido, com um capacete, visitar a amiga, ao que chegou a França. A amiga? A amiga, a nova amiga. A nova amiga. E com segurança, também pago pelos contribuintes. Claro. Levava a croissant. Veja o que foi o Presidente da República em França e o que é hoje o Presidente da República em França. Mas, depois isto paga-se, por muito agradável que seja, em termos marialvas, por dizermos que são senhoras bonitas e que ele escolhe bem e que ele é um namorador e um conquistador, mas temos de convir que, de facto, mas há outros casos é uma evolução nas democracias muito impressionantes. Professor, mas há outros casos nas repúblicas francesas de presidentes que tiveram estas vidas. Então Sarkozy, que utilizou para vários efeitos, não é isso em termos de projeção política. Sim. Bom, uma outra pergunta do espectador envolve diretamente o professor. Exatamente. Paulo Matos. Têm razão os comentadores que dizem que no perfil de candidato presidencial da moção de Pedro Passos Coelho ao Congresso não entra Marcelo Rebelo de Sousa? Bom, para analisar isto, eu diria, a meu ver, qual é a evolução do pensamento, acho eu, isto é a minha análise de Pedro Passos Coelho sobre esta matéria. Há 1 ano, 8 meses, a situação em Portugal era a situação de indicadores maus, económicos e financeiros, estamos a falar em janeiro, fevereiro, março, e, portanto, não era líquido ganhar as legislativas. Era mesmo pouco líquido ganhar as legislativas e o espaço de manobra e o espaço eleitoral era muito limitado. Nesse momento, Passos Coelho, mesmo que não gostasse de determinado tipo de candidaturas, tinha de tolerar determinadas candidaturas. Ele defende um perfil de Presidente da República, que é um perfil não interventor, um perfil parlamentar, um perfil discreto, um perfil não mediático, não popular, mas, como se sabe, as 2 campanhas eleitorais são simultâneas, o raciocínio era um pouco este. Se for útil para a minha vitória nas legislativas, ou pelo menos para alargar o espaço de manobra nas legislativas, alargar com uma candidatura heterodoxa de que eu não gosto, que eu tolero, mas que tenho de tolerar, muito bem. Isto mudou na cabeça de Passos Coelho, mudou no país e mudou na cabeça de Passos Coelho, sobretudo. Os indicadores passaram a ser positivos, económicos e financeiros. Os indicadores passam a mostrar uma grande, vamos falar disso, uma grande colagem de intenções de voto já nas europeias. Passos Coelho acha que isso vai melhorar daqui até às legislativas. É essa a tendência. A Europa está a melhorar, a Comissão Europeia estaria a melhorar a sua imagem. E, portanto, isto significa o seguinte, significa que, na cabeça dele, embora não o diga, já ganhou as legislativas ou pode ganhá-las. Coisa que era impensável há 8 meses ou há 1 ano. E se pode ganhar as legislativas, pode definir o perfil de presidente que quer e o perfil de presidente que não quer. Sim. Leia-se o perfil de candidato que quer apoiar e o perfil de candidato que não quer apoiar. Sim. Coisa que há 8 meses não podia com a mesma vontade. E é esta luz, à luz de se entender que a Europa está a dar uma volta, à luz das notícias de que Durão Barroso provavelmente não consegue os lugares internacionais que tínhamos falado. Sim. E pode sobrar para um lugar interno. À luz de, sobretudo à luz disto, que é Pedro Passos Coelho está mais à vontade
para poder definir o presidente ideal para o seu futuro mandato, que se compreende, a meu ver, aquilo que ele diz na moção de estratégia em geral e na moção de estratégia sobre as presidenciais. O que é que ele faz ali? Ele não define um perfil pela positiva, ele define pela negativa. Sim. E acha que ele está a dirigir-se ao professor? E, portanto, ao definir pela negativa, eu acho que ele quis, e na dúvida, várias fontes do PST dirigiram-se aos jornais para esclarecer os comentadores e os jornalistas de que era isso o objetivo. Ele quer excluir um candidato ou uma candidatura. E acha que ele o quer excluir assim? Porquê? Pelas características. Não é tanto aquela característica que se fala muito, que é o problema de mudar de opinião, catavento e tal, porque isso mudar de opinião na vida pública é a coisa mais frequente. O próprio Passos Coelho teve de mudar agora quanto ao acordo com o PS, ou em relação à Constituição, ser importante a rever ou não. Bom, é o problema do mediatismo, da popularidade, de um perfil de presidente interventor, de um presidente não parlamentar. E, portanto, claramente eu acho, em relação à pergunta, eu acho que ele quis excluir na moção de estratégia o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Quis, que é perfeitamente legítimo. Sim. Está nas suas mãos e quis fazê-lo. E, portanto, no pressuposto de que está muito forte em relação às legislativas e, portanto, também está muito forte na escolha das presidenciais. Acho que a resposta é sim à pergunta formulada. Sim, professor. E como é que o potencial candidato Marcelo Rebelo de Sousa, o virtual, olha para o facto de Pedro Passos Coelho ter definido um perfil que é incompatível com esta pessoa? Olha, eu acho duas coisas. Primeiro, ainda ao comentador Marcelo Rebelo de Sousa, porque não há como não responder a perguntas que são formuladas, não é? Acho o seguinte, eu acho que, como comentador, acho que é uma decisão que parte do princípio de que tudo vai correr muito bem. Eu, na posição dele, tinha feito o fez Paulo Portas no CDS, que era, não me comprometia, deixava em aberto as hipóteses para depois decidir mais tarde. Não excluía ninguém, nem incluía ninguém. E a excluir teria seguido uma metodologia mais fácil desde que se inventou o telefone, que é pega no telefone e diz ao fulano tal. Olha, eu acho que, em caso algum, tem o apoio e, portanto, está fora de causa a candidatura. Desampara a loja. Mas o que você gostaria que fosse candidato era uma ideia sua fixa, e uma das vantagens da moção de estratégia do PST é poupar-nos mais conversas sobre essa matéria nos próximos 2 anos. Bom, o que é que ele... Significa que o professor se afasta dessa virtual candidatura? O que é que eu disse? Eu disse quando me perguntou, já lá vão 4 meses, disse que pode acontecer na altura de vida, daqui a 1 ano, 1 ano e meio, que haja um dever de consciência, se isso acontecer na área, sim, por falta de candidatos, por insuficiência de candidatos, por problemas que existam na área do centro-direita, que me obriga a reponderar a questão. A questão está resolvida quando o líder do partido mais importante da área diz que essa candidatura não vale a pena ponderar como um dever de consciência porque é indesejável. Porque eu acho, pelo menos acho eu, que não faz sentido fazer o que fez Manuel Alegre, que é uma candidatura antecipada para ir a correr antes do partido indicar o apoio a um candidato, ou promover, ou patrocinar, sempre indiretamente um candidato, para dividir o eleitorado e dar a vitória a Cavaco Silva. Portanto, foi o resultado disso. O que o professor está a dizer muito claramente é que Marcelo Rebelo de Sousa, nestas circunstâncias, não será candidato. Pois, eu acho que se o líder da área fundamental, o líder do partido fundamental da área, diz que é indesejável, acho que uma pessoa de bom senso, a menos que queira fazer apenas um exercício de vingança, um exercício lúdico, não vai dividir o eleitorado numa vitória mais fácil ao candidato ao outro lado. Professor, eu não me quero alongar muito nisto. Portanto, isto poupa-nos conversa. Mas o professor imaginava que tinha estes anticorpos? Sabe uma coisa, para mim isto não é surpresa. Porque eu, aliás, fiz o retrato para mostrar. Pedro Passos Coelho, se sentisse com necessidade de recorrer a candidaturas, não se aplica apenas à minha, aplica-se a outras candidaturas, com que não concordasse, com um perfil mais interventor de presidente, poderia ter que tolerá-las. Se sentir à vontade para escolher, formalmente não escolhe porque as pessoas apresentam-se, mas poder ter uma palavra decisiva, falo-á. E então, se houver a hipótese de Durão Barroso sobrar de lugares internacionais e poder recuperar, foi uma hipótese que eu falei sempre aqui, recuperar em termos de sondagens, é uma hipótese forte a encarar no quadro do presidente que ele encara. Não, é uma hipótese forte para encarar por Passos Coelho, acho que sim. Não tem dúvidas sobre isso.
mas... Eu sei que você gostaria de falar mais disso, mas queremos fazer. Pois não, temos que avançar, professor, e não irão faltar oportunidades porque ainda falta muito tempo. A última pergunta de Pedro Moraes. Vai mesmo haver referendo sobre a adoção por pessoas do mesmo sexo? Um assunto muito polémico. Se vai haver ou não, eu dividiria em duas partes. Se vai haver, se eu acho que sim, e depois como é que isto se passou. Eu acho que vai ser difícil, por duas razões. Primeiro, porque o Tribunal Constitucional tem de ser ouvido antes, e pode acontecer que considere que as duas perguntas são perguntas sobre matérias diferentes e que, portanto, que não há a clareza e a transparência que deve existir num referendo ao acumular suas perguntas sobre matérias que estão ligadas, mas são diferentes. Segundo, porque Cavaco Silva pode não convocar o referendo. Nomeadamente num ano em que há eleições europeias, em que não é possível haver processos de referendo entre a convocação e a realização de eleições, e depois, a seguir a isso, temos o período pós-troika, temos o orçamento, temos uma situação com um ponto de interrogação muito grande, em que talvez não seja a melhor solução nacional convocar um referendo em que os dois partidos da própria coligação têm opiniões diferentes sobre o referendo. Não é o resto do país, é os dois próprios partidos, os dois partidos da própria coligação. Bom, agora, o que é que se passou? Eu vou dar a minha explicação, que é um bocadinho diferente do que já ouvi. O que se passou foi isto. A certa altura, quando se colocou a questão da votação da coadoção, o PSD dividiu-se e o CDS dividiu-se. Mas, sobretudo, o PSD dividiu-se mais. E eu acho que surgiu uma ideia de uma jogada tática, que eu chamaria uma manobra de diversão, que era, por um lado, ultrapassar o problema da divisão através de uma solução imaginativa, que era o referendo. Por outro lado, estamos a falar no fim do verão. Vinha aí o orçamento para este ano, que é uma manobra de diversão que distraísse os portugueses da questão económica e financeira, que o orçamento de Estado não sabia que isto ia evoluir e continuar a evoluir tão bem como evoluiu. Bom, e foi assim que surgiu. E por acaso, sabe que isto tudo se sabe, tive acesso à ata da reunião da Comissão Política em que isto foi votado, e foi por unanimidade que toda a Comissão Política Nacional decidiu não se opor. Portanto, desde o Presidente do Partido até Teresa Leal Coelho, que agora se demitiu, não se opuseram à ideia do referendo da JST. Bom, isto é importante porque... Claro, para perceber agora as posições que tomaram agora. Para perceber as voltas que o mundo dá, não é? Mudanças de opinião. O que é que acontece? Acontece que mudou o país. E não foi possível gerir coisas fundamentais. Isto é o acordo com o CDS. E o acordo dentro do PSD, nomeadamente do grupo parlamentar. Por outro lado, numa fuga para diante, decidiu juntar-se ao referendo à pergunta que se queria, que era da coadoção, outra sobre a adoção. Por casais homossexuais. É evidente que a pergunta fundamental é da adoção, e eu sou daqueles que acham que é possível fazer a pergunta, e tem toda a lógica. É sobretudo, e teria sido possível fazê-la se não houvesse leis em debate sobre a matéria. Que é assim que as coisas se suscitam. Quando falei pela primeira vez no referendo do aborto, não havia nenhuma lei a ser apreciada no Parlamento. Bom, simplesmente misturou-se as duas coisas no Parlamento. E o que é que aconteceu? O CDS votou diferente do PSD, e o PSD teve aquela diversidade de posições imaginativas a que nós assistimos. Numa altura em que a manobra de diversão já não era necessária. Porquê? Porque a opinião pública já tinha incorporado a ideia de, pronto, que havia diversidade de opiniões no PSD sobre esta matéria. E numa altura em que a situação económica e financeira já prescindia de haver esta manobra de diversão para distrair os portugueses em relação à economia e finanças. Isto é, o que era uma manobra de diversão acabou por ser um abscesso de fixação que caiu em cima do próprio partido. Sim. Sabe qual é a lição? A lição é a seguinte. Quando, eu não digo que não haja pessoas no meio disto tudo que tenham feito isto por uma questão de consciência, mas quando se pega em questões de consciência e se utiliza como manobra política, sai sempre mal. Aquilo que aconteceu foi uma questão de consciência legítima, perfeitamente legítima, por isso é que a Igreja Católica achou que podia haver um debate público muito bem sobre a matéria. E elas são instrumentalizadas no quadro de uma situação política, neste caso político-partidária, dá sempre o efeito bumerangue, quer dizer, atira-se a bola e a bola volta para trás e cai em cima. Portanto, virou-se tudo contra... Virou-se um bocadinho o feitiço, que noutras circunstâncias daria sentido, contra o feiticeiro. Professor, rapidamente, notas. Muito rápido assim, uma preocupada, o que se passa em Moçambique. Em Moçambique, a Renamo está às portas de Inhambane e embaixadas importantes estão a tomar medidas de defesa para eventuais confrontos em Maputo. E eu faço daqui um apelo para que tudo seja feito para um encontro entre os líderes dos dois partidos, porque seria a última e péssima notícia que a despedida de Guebuza correspondesse
ao começo de uma segunda guerra civil. Segundo lugar, parabéns a Cristiano Ronaldo, já sabíamos, é uma grande alegria para dizer que ainda este fim de semana o Financial Times dá a primeira página, a propósito de uma entrevista com o Ancelotti, e dá depois uma página, olha, com a fotografia do Ronaldo e tal. O que quer dizer que é verdade o que disse aqui o meu amigo Eduardo Barroso no outro dia, que é verdade que mesmo para quem não está no mundo do futebol, é prestigiante para a gente da ciência, para a gente da intelectualidade, para a gente da política, o que se passa com Cristiano Ronaldo. Depois, boas notícias. Sabia que vai haver uma Barbie vestida de Inês de Castro? Não fazia a mínima ideia. Parabéns realmente à Fundação Inês de Castro, conseguiu convencer uma marca internacional, não sei bem como é que será, mas vestida a Inês de Castro. Depois Vasco Portugal teve um prémio no MIT, Universidade Americana Prestigiada. António Damasio, o prémio Grão-Meyer na América. Daniel Souza, selecionado para os Oscars de curta-metragem. Miguel Faísca venceu as 24 horas do Dubai. Rita Amaral, do Museu de História Natural de Nova Iorque, citada no New York Times e National Geographic por ter encontrado cruzamentos de golfinhos que ninguém tinha encontrado. Exportação de vinho do Porto Premium a subir a grande velocidade. Principal tinto grande reserva da Bairrada, nos 10 melhores do mundo, para a revista Espírito Divino. Associação Dar e Acordar, que era aquela que recuperava refeições, lembra? Sim. Recuperou, até agora, mais de 630 mil refeições, que é uma coisa impressionante. Henrique Luís Nuno e Ricardo, do mestrado em Engenharia Informática e Computacional da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que conseguiram criar uma aplicação chamada Robin Food, que é pegar na comida dos que têm para dar aos que não têm. 15 fotógrafos profissionais tiveram o 3º lugar numa competição mundial, a seguir a americanos e australianos em 22 países. E dia 23 temos 100 anos da Associação de Estudantes da Farmácia. Professor, e em relação à situação económica, estes últimos indicadores, a Standard & Poor's, enfim, a manter-nos com o rating em lixo, mas é bom sinal. Que há uma perspectiva, isso temos de reconhecer. Que há uma perspectiva mais otimista em relação ao futuro. O facto da Moody's, é verdade que a Moody's não nos deu o que deu à Irlanda, que subiu de rating, mas também não se pronunciou negativamente. E o Standard & Poor's não subiu de rating, mas retirou a vigilância negativa. Acha que está mais próximo a uma saída irlandesa? Eu acho que isto é uma boa notícia para o governo e é uma boa notícia para Portugal. Quer dizer, é uma boa notícia no sentido de que houve uma emissão, como sabe, de dívida a curto prazo, bilhetes do Tesouro, com grande sucesso, sim, com juros muito baixos. Nós temos já praticamente coberto o que precisamos em 2014, estamos a fazer uma almofada para 2015, e se houver almofada para 14 e 15, pode acontecer que aquilo que se previa, que é um plano cautelar, seja ou levíssimo ou reduzido à ínfima expressão. Sim. O que é uma boa notícia. Eu penso que o Governo está a trabalhar nesse plano, não sei se será possível, vamos ver. E os pedidos de oposição, de fiscalização sucessiva, podem complicar as coisas? Entrou primeiro o socialista, depois entrou agora o comunista, Bloco de Esquerda e Verdes. Como o Tribunal Constitucional vai analisar em pacote, eu não acredito que tenha uma decisão antes do final de fevereiro ou princípios de março. Nessa ocasião, com a euforia que está a ser criada nos mercados, ou pelo menos o ambiente muito positivo em relação a Portugal, como aconteceu da última vez no chumbo do Tribunal Constitucional, provavelmente não há os efeitos negativos que haveria os tempos. Não reagem. E, sobretudo, não reagirão e estarão já em condições de engolir uma fórmula deste género. Aumenta-se o déficit um bocadinho, depois traz 4,5%. Ou, quer dizer, não tem o dramatismo que teria se fosse há um mês, se fosse agora, se tivesse sido há 2 meses. Este ambiente positivo em relação a Portugal facilita a digestão das decisões do Tribunal Constitucional. O professor concorda com António José Seguro quando ele diz que Passos Coelho já anda em campanha, nomeadamente à luz da proposta que foi feita a Seguro para um acordo até 2017? Quando eu há bocado falei daquilo que é a lógica da moção de estratégia de Passos Coelho e do seu pensamento, tal como o vejo, isso é precisamente porque ele olha para os indicadores, acham que confirma aquilo que é uma evolução irreversível e acelerada positiva. Paulo Portas arrancou em campanha no Congresso do CDS. As digressões de Passos Coelho pelo país para apresentar confirma aquilo que é uma evolução irreversível e acelerada positiva. Paulo Portas arrancou em campanha no Congresso do CDS. As digressões de Passos Coelho pelo país para apresentar e justificar a sua moção de estratégia são campanha eleitoral. Nós vamos ter campanha eleitoral muito cedo.
As pessoas é que se esquecem que daqui a 4 meses estamos a votar e estaremos em campanha daqui a 1 mês e meio, 2 meses. E, portanto, António José Seguro está nesta posição. Que é mesmo perante a mudança de posição de Passos Coelho, que foi agora convidá-lo para um acordo alargado depois de aparentemente dar a entender que não lhe ligava. Sim. Bom, ele agora está entalado, porque não se esqueça daquilo que eu disse na semana passada. As europeias vão ser a grande sondagem. E saíram 2 sondagens esta semana. Uma do Expresso, Euro sondagem, e outra do Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Aximais, dão várias coisas. O PS, de facto, a subir. Em 37,5%, 38,5%. Mas a esquerda radical muito forte, 16%. E é isso que trava a ida do PS para os 40%. O PC mais o Bloco de Esquerda. E PST e CDS, sendo que o PST numa está muito baixo, 25%, e o CDS alto, com 8%. E outra está o PST com 30% e o CDS com menos, com 5%. Estão entre 13% e 4,5% do PS. Quer dizer, está tudo em aberto, como eu disse. Dá para Passos Coelho dizer, não, isto quer dizer, sobretudo olhando depois para a posição dos líderes em relação aos partidos, em que Seguro está um bocadinho mais fraco do que o PS. Isto quer dizer que eu vou subir e vou recuperar e vou colar. Dá para Seguro dizer, sobretudo quando Ferro Rodrigues vem dizer que tens que ter uma vitória muito clara, não é? Muito expressiva. Para Seguro fazer tudo para se conseguir aguentar. E fazer tudo significa o quê? Significa, de facto, não aceitar um acordo que era bom para o país, pelo menos que se sentassem à mesa e falassem um bocadinho pós-troika. Claro. Mas à luz à luz da competição, estamos em clima eleitoral. Claro. Portanto, em clima eleitoral, infelizmente os políticos pensam mais nas eleições do que pensam no país. Professor, e esta semana também ouvimos falar muito de privatizações, ouvimos falar da TAP e ouvimos falar da privatização dos seguros da Caixa Geral de Depósitos, que alguns dizem que será uma privatização controversa, concorda? A minha opinião é essa, exatamente. Porquê? Eu vou dizer-lhe em poucas palavras. É verdade que a Troika previa, mas previu num contexto diferente. Neste momento não está provado que seja essencial para, financeiramente para a Caixa, que a Caixa precise. Aliás, é pouco dinheiro, como sabem, é quase nada. Não está provado que, portanto, financeiramente fosse essencial a entrada daquela receita. Está provado que se trata de 30% do mercado segurador que está a ser vendido. 1/3. A antiga Império, a antiga Mundial, a antiga Confiança, mais não sei quantas outras. Está provado que a entidade que ganhou o concurso não tem experiência nenhuma séria em seguros. Tem uma atividade em seguros, mas não é um parceiro estratégico sério em matéria de seguros. Não é. Está provado que tem capacidade financeira, mas como as agências de rating disseram, é uma capacidade financeira que não faz dele não só um parceiro estratégico, como uma entidade de grande fogo financeiro. Então o que é que acha que houve aqui? Está provado que se podia ter feito, por exemplo, eu fui muito crítico em relação à privatização do CTT, mas tenho de reconhecer que a ser realizada, o ser por fatias, permitiu aparentemente uma coisa, foi que a Goldman Sachs entrasse e ninguém sabia que entrava. Mas enfim, mas permitiu outra coisa, que é dar tempo para o Estado ainda controlar à medida que se vai vendendo as fatias. Aqui vendeu-se tudo, podia-se vender as fatias. Eu espero que na TAP, em que ainda vamos a tempo, porque o processo não começou, se pense na hipótese a ter de vender as fatias. Porque vender as fatias sempre dá para averiguar se trata de um parceiro estratégico fiável ou não, se a experiência dá ou não dá, se realmente tem substância financeira e é execuível num prazo razoável. Aqui eu francamente não percebo. Não percebo. Claro que dizem-me que quando o processo foi iniciado, depois já pará-lo era muito difícil porque estava em indemnizações. Mas francamente não percebo a lógica desta privatização dos seguros da Caixa. E aliás, eu acho que no futuro, se fizer o balanço da governação de Passos Coelho, ao mesmo tempo que o ponto positivo óbvio é que ele pegou num país na situação dramática em que José Sócrates o deixou e fez tudo para o recuperar no sentido em que está a fazer, um dos pontos mais críticos é o das privatizações. Finalmente apareceu a lei que devia ter sido anterior às privatizações. Esta semana foi publicada a lei que andou a aborar para ser negociada com a Europa e para ser votada, que devia ter sido anterior às privatizações, a dizer quais os setores estratégicos e qual a posição do Estado perante eles.
Professor, mas em relação à TAP, acha que já há a partida o Governo diz que não. escolhas feitas? Não, o Governo diz que não. E, aliás, eu aqui já reconheci que o Primeiro-Ministro, na anterior tentativa de privatização, atuou com grande lisura e com grande clareza de procedimentos. Eu espero que a mesma lisura e até maior haja no processo de privatização da TAP, porque a TAP não é sequer os seguros da Caixa. É mais do que isso, é mais importante do que isso, claro, inclusive para o país. não é? Professor, reencontramos de hoje a uma semana, desejo-lhe uma excelente semana. E para si também. Muito obrigada. Despeço-me dos espectadores. Obrigada pela atenção. Boa noite.